Olá a todos, obrigado pelo interesse em saber mais sobre o Vault e os desafios de LGPD. Então, antes de eu começar essa apresentação, só um pouco de contexto. Esse conteúdo, quando você vai falar de LGPD, acaba sendo uma coisa mais empresarial, e eu acredito que a audiência desse evento são mais tecnólogos, pessoa open source, que não quer nem escutar de versão enterprise. Mas eu achei esse conteúdo interessante porque a gente tem um monte de apresentação e documentação sobre as funcionalidades das ferramentas HashiCorp e do Vault em específico, mas talvez não tenha tanto fazendo um vínculo, um paralelo entre essas funcionalidades e necessidades do mundo real que as empresas estão passando. Então, como todo mundo sabe, o LGPD é esse conjunto de leis para gerenciamento de informações sensíveis no Brasil, que as empresas vão ter que se adequar. Então, o propósito dessa apresentação é mostrar como o Vault pode ser utilizado para auxiliar nisso, e talvez para vocês podem usar isso como referência para trazer esse argumento internamente dentro da sua empresa, ou alguém que está só, viu o LGPD e decidiu participar, entender um pouco o lado técnico de como o Vault pode auxiliar. Em termos de conteúdo, eu vou falar sobre a LGPD em 30 segundos. Vão ser mais referências, os slides já estão disponíveis, vocês podem ver lá. E na sequência, eu vou colocar o que é o contexto de transformação digital, por que as ferramentas HashiCorp foram criadas, que vai ajudar a fazer esse vínculo entre os dois pontos. Vou falar de Vault em 30 segundos também, mais referências. E na sequência, o que vai ser o foco dessa apresentação são 3 pontos do LGPD que o Vault pode ajudar a atender. Inclusive, eu vou fazer demos bem rapidinho, mais uma vez mais ficando como referência para o futuro para vocês. Então, LGPD, eu coloquei um sumáriozão aqui, mas basicamente é o que eu mencionei, um conjunto de regras baseados no GDPR da União Europeia, que foi estabelecido em 2018 e deveria ter sido implementado esse ano, mas parece que por causa da pandemia teve uma estendidazinha, mas aparentemente vai ser implementado de verdade em janeiro do ano que vem, e ainda tem uma série de coisas para ser definida, como vai ser o enforcement, etc., mas empresas que querem se manter competitivas já devem começar a estudar isso. E, de maneira geral, o LGPD vão ser esse conjunto de regras relacionadas ao gerenciamento de informações sensíveis de cidadãos brasileiros e como as empresas devem mapear o fluxo e o tratamento desses dados internamente, como estabelecer bases jurídicas, então, definir responsabilidades, a documentação, etc., e implementar uma governança interna, elegendo essa figura do Data Protection Officer, que seria o ponto de contato com uma eventual órgão do governo para validar a implementação do LGPD. Em termos de referências, aqui está o link da lei oficial. Tem esse e-book que eu gostei bastante, que tem o link também, e ele está disponível em PDF, que eu achei legal que ele tem a lei e tem algumas exemplos e códigos, então, pelo menos para mim, me ajudou a entender um pouco melhor. E para facilitar, tem esses infográficos. E vocês vão ver que tanto o livro e os infográficos vêm da mesma fonte, é desse escritório de advocacia, o PC Bloom, principalmente que a gente trabalhou com ele, com o Dr. Renato, ele é uma das principais autoridades de LGPD, inclusive a gente fez um webinar junto recentemente, em agosto, onde passamos por cima desse conteúdo, focando mais do lado dele, da lei em si, e eu dei uma pincelada geral, e agora eu vou entrar mais em detalhes. Mas aqui tem a referência, está gravado e está online para quem tiver interesse. Então, indo para a transformação digital, esse normalmente é o sales pitch quando eu estou fazendo uma reunião de venda, mas eu acho que é importante para pessoas que não sabem articular exatamente qual é essa situação onde a gente está vivendo. E a situação que está nesse termo transformação digital é a mudança de você partir de data centers tradicionais, recursos estáticos, uma abordagem mais ticket-based, para a realidade atual de utilizar múltiplas plataformas na nuvem, mesmo só uma nuvem, mas processos mais distribuídos, mais dinâmicos e tecnologias mais novas. Então, a HashiCorp identificou várias necessidades que as empresas e pessoas mesmo têm nessa nova realidade, e foi por isso que criou essas 4 principais ferramentas.
Então, nessa apresentação, o foco é em segurança, a gente vai estar falando como o Vault atende às necessidades de segurança nesse mundo distribuído. Mas a gente sabe, vai ter as dificuldades de infraestrutura, como você gerencia essa infraestrutura dinâmica, a gente tem o Terraform, como você gerencia a conectividade desses serviços dinâmicos, não dá para se basear mais em IPs estáticos ou IPs privados, então a gente vai ter o Consul. E, finalmente, como você gerencia o ciclo de vida desses serviços, essas aplicações distribuídas, escritas em formato container, seja um jar file, um zip, etc. A gente vai ter o Nomad orquestrador para isso. Então, focando no aspecto de segurança, a principal transformação digital é que as empresas estão partindo de um conceito de se tudo dentro do data center está seguro, então você até pode ter segredos hard-coded, não é tão crítico, porque nada está saindo desse data center. E elas estão partindo para essa realidade multi-cloud, distribuída, plataformas abstraídas, que nem um Kubernetes ou um Pivotal Cloud Foundry. Então, principalmente nessa história de LGPD, é importante as empresas terem a capacidade de identificar onde estão os segredos, ter uma maior mobilidade de incidentes de segurança. E, claro, se for no AWS, vai ter Secret Manager, Azure também, no Kubernetes também, mas isso não está unificado para facilitar o trabalho desse Data Protection Officer ou a equipe de segurança. Então, é isso que o Vault vai se propor a fazer, principalmente para os workflows de automação, DevOps. O Vault vai, nessas múltiplas plataformas, suportando múltiplas tecnologias, vai estar focado bem no fluxo de trabalho de segurança e vai permitir ter uma visão centralizada, fica mais fácil para esse time de segurança gerenciar. Claro, a gente sabe, em termos de arquitetura, você pode ter múltiplos clusters distribuído, resiliência, etc., mas esse permite ter esse single pane of glass para saber o que está acontecendo. O Vault em 30 segundos. Então, o Vault, acho que é a maneira mais fácil de imaginar, é um servidor, então você tem uma caixinha, e essa caixinha está escutando por requisições. E essas requisições vão ser logins dos clientes, então o cliente vai fazer uma requisição de autenticação, a gente pode falar, suporta vários métodos de autenticação, diferentes tipos de identidade, etc. E uma vez autenticado, esses clientes podem ter acesso a certos segredos que eles têm permissão de acesso, que foi definido previamente. Então, segredos, também tem uma variedade de segredos estáticos, certificados digitais, chaves de criptografia, etc. Mas, enfim, o Vault seria essa peça central em workflows de automação de segurança. Então, vamos partir para o LGPD, onde que isso tudo faz sentido? Que a gente sabe que tem várias apresentações de Vault, Key Value, etc., mas vincular isso ao LGPD. Então, o primeiro ponto que eu queria discutir é um termo do LGPD, chama Privacy by Design, que foi importado do GDPR, e, de maneira geral, ele está querendo dizer que quando uma empresa desenvolve uma aplicação, um aplicativo, o que quer que seja, tem que estar tendo considerações de segurança já durante o desenvolvimento, não um afterthought, algo para ser decidido depois. Um exemplo disso é, supõe que a aplicação tem que armazenar alguma informação sensível no banco de dados. Tradicionalmente, é aceito que o banco de dados, claro, vai ser encriptado e o acesso ao banco de dados é restrito. Então, isso é suficiente. Bom, é suficiente ou poderia ser melhor? Por exemplo, o que acontece se essa chave de criptografia usada para encriptar o banco de dados é comprometida? Ou como restringir o acesso de linhas do banco de dados a seus usuários? Às vezes, seu desenvolvedor tem acesso à tabela e tem acesso a todas as informações. Não dá para ser um pouco melhor? E, finalmente, como implementar o direito de ser esquecido, esse cyber shredding, onde talvez um cliente decide que não quer mais participar do banco de dados da sua empresa, e você teria que conseguir remover todas as referências desse cliente. Como fazer isso de uma maneira realista? Então, a Vault oferece várias soluções nesse aspecto, principalmente voltado ao aspecto de criptografia. Então, o Vault vai oferecer o Transit Secret Engine, que permite que os administradores Vault criem diferentes chaves de criptografia, e antes que um dado seja armazenado no banco de dados, ele pode ser encriptado pelo Vault, e depois pode ser decriptado. Então, nesse diagrama mostra o fluxo de trabalho, como seria. Na esquerda, a gente tem um aplicativo, que seria um cliente Vault, ele vai enviar um app data, que seria seu plain text, para o Vault, especifica uma chave.
O Vault faz a encriptação e retorna o ciphertext. O aplicativo pode, então, armazenar esse ciphertext no banco de dados, e do outro lado, o outro aplicativo pode fazer o processo reverso. A vantagem aqui é que você resolve, se eventualmente a chave de criptografia do banco de dados for exposta, os dados dentro do banco de dados estão encriptados também. E o Vault pode ir um passo além, ele permite ter encriptação derivada das chaves, chaves derivadas, que permite a alta escalabilidade, mas com a capacidade de você criar chaves distintas para cada linha do seu banco de dados. Então, tem uma série de funcionalidades que podem ser exploradas, que vão atender esse requerimento de privacy by design. Em termos de funcionalidades, tem o Transit Secret Engine, que eu mencionei, vai ter o Transform Secret Engine, que vai na direção de tokenização, que é você encriptar um string sensível, porém o output mantém um formato. Então, por exemplo, você encripta um número de cartão de crédito e o resultado fica um outro equivalente de cartão de crédito, mas que não pode ser utilizado. Então, isso é benéfico para empresas que querem usar, talvez, para machine learning, algum modelo, você tem essa flexibilidade. E o KMIP é para permitir que o Vault gerencie chaves de criptografia de serviços externos, como um Oracle, um NetApp, um VMware, que oferece seus próprios serviços de criptografia. Esse KMIP permite que as chaves de criptografia utilizadas nesse serviço sejam armazenadas no Vault. Na demonstração é bem simples o Transit Secret Engine, mas eu vou terminar a apresentação e depois eu pulo para os demos. Até porque esse vai ser o mais fácil, eu faço por último. O segundo caso de uso do LGPD é bem explícito o aspecto de separação de responsabilidade. Então, tem bastante ênfase na necessidade de garantir que os usuários internos da empresa tenham o mínimo de acesso possível, que a empresa tenha a capacidade de descrever workflows de hierarquias de aprovação, ou seja, para alguém ter acesso a algum cliente, tem que ter algum tipo de aprovação. E também permitir separar o acesso a informações sensíveis dentro da própria empresa, talvez múltiplos departamentos, garantir que tem um isolamento entre o acesso destes. Então, os desafios são esses, como você implementar isso de maneira centralizada, como gerenciar esses workflows de aprovação, utilizando certas características de automação, e como permitir esse multi-tenancy, permitir que você tenha múltiplos usuários acessando a sua solução de segurança, mas garantindo esse isolamento. Então, para isso, tem várias funcionalidades do Vault. A principal são os ACL Policies. Então, cada cliente que você registra no Vault, você vai associar políticas de acesso, que por default não permite nada. Então, nessas políticas de acesso, você vai explicitar que tipo de recurso, que tipo de funcionalidade dentro do Vault esse cliente vai ter acesso. E essas policies podem ser associadas a grupos também. Então, você não precisa definir para cada usuário, pode ser para o grupo, e aí só adiciona usuários no grupo. O Vault Enterprise tem também esse conceito de control groups, que permite você descrever workflows de aprovação. Então, no demo eu vou falar disso, mas basicamente a ideia, imagina um desenvolvedor que eventualmente ele precisa ter acesso a um segredo sensível, talvez no ambiente de produção, talvez para fazer um debug. Você quer permitir esse acesso, mas como é produção, tem que ter uma aprovação, né, alguma coisa mais rígida. Então, com o Control Group, você podia mapear que esse acesso é possível, porém necessita a aprovação de um gerente, talvez. E a outra funcionalidade é namespaces, que é o tradicional, né, esse conceito de namespaces, e no Vault ele permite facilitar a governança dentro de uma empresa. Então, ao invés de tudo ter que depender dessa equipe de administração Vault, eles podem separarem as diferentes equipes, departamentos, utilizando namespaces, e pode até eleger administradores locais em cada um desses namespaces, que teriam a capacidade de definir policies e segredos, etc., só para dentro do namespace. Então, na demonstração desse, eu vou fazer duas. A primeira é um ACL Policy simples, só para mostrar essas políticas de acesso, como elas se aparentam. E no segundo, dá uma descrição desse Control Groups, mostrar na documentação e dar uma ideia básica de como funcionaria.
E o terceiro caso de uso é a respeito de transferência internacional. Então, como eu mencionei anteriormente, o LGPD tem uma característica ufanista, são dos cidadãos brasileiros, né, que é proteger as informações privadas dos cidadãos brasileiros, inclusive se for uma empresa estrangeira, que nem tem presença no Brasil, mas se essa empresa tiver acesso a informações sensíveis de brasileiros, ela tem que atender às regras de LGPD. E outra coisa é bem sensível ao fato de informações de brasileiros deixar o território nacional do Brasil, então é importante que a empresa tenha um controle do que está acontecendo, principalmente se essa empresa tem data centers ou regiões cloud no exterior. Um caso muito comum é talvez uma empresa tenha o AWS em São Paulo e tem o AWS em Virgínia, então como garantir que certas coisas não saem de São Paulo? Para isso, o Vault tem o conceito de replicação, onde, como a gente estava falando, o Vault não é só um server, seria um cluster, né, high availability, com múltiplos servers, e a boa prática é você ter um desses clusters em cada data center, ou região cloud, ou nuvem, que você tem clientes necessitando de segredos. E para gerenciar isso de uma maneira racional, o Vault permite conectar esses clusters com replicação, onde todos os segredos, configurações, etc., são replicados. Porém, para atender esse requerimento de ter maior controle do que realmente é replicado, tem essa funcionalidade de Mount Filter, que a gente vai ver. Então, com isso, deixa eu dar um pulo nos demos. Então, aqui são os demos que eu vou fazer, e tem todas essas referências no slide, depois vão estar disponíveis. Mas o primeiro demo que eu quero fazer, esse mais dificinho, de replicação em Mount Filter, baseado nesse repositório Git. Então, é uma série de comandos, eu só vou fazer o bem básico, para dar uma ideia. Então, aqui eu... e o que está acontecendo aqui, a gente vai estar usando o binário do Vault Enterprise, que está disponível, você consegue usar por 30 minutos, e aí ele fecha. E a gente vai fazer um Vault Server no modelo Dev, só que a gente está usando esses flags dev-ha, dev-transaction, que nem sei se é documentado, mas que permite simular a replicação no mesmo computador. Aqui eu criei esse alias, e na verdade só vou usar 2 vaults. Aqui é um exemplo mais completo, que tem 3 vaults, faz disaster recovery, etc. Mas eu só quero usar o Mount Filter. Aqui eu comecei meu primeiro vault, o segundo vault, e o primeiro vault está aqui, o segundo está aqui. E a gente já passou para eles que a senha vai ser root. Então, já está root aqui, o outro vault, está o root aqui. Então, se eu vier aqui criar um novo secret engine, ele vai criar, e aqui eu venho no outro, ele não replicou, né, porque não tem nada configurado, é só um vault independente. Imagina que um está em São Paulo e o outro está em Virgínia. Criei. Porém, o que eu quero fazer, eu quero que esse meu vault de São Paulo seja o principal e o de Virgínia seja uma réplica. Então, eu vou vir aqui, Replication Enable, Performance, e dar Slowdown. Especifica Primary, então eu estabeleci como primário, e agora eu vou adicionar o secundário, posso colocar um nome aqui, Vault 2, e aí eu replicar tudo, se eu quero especificar o que eu quero replicar, ou o oposto, o que eu não quero replicar. Então eu gerei esse token, e esse token tem um monte de informação, incluindo esse IP, a informação de acesso, etc. Aí eu posso vir nesse cara, Replication, Performance, Secundário, e aqui é a mensagem. Você tem certeza? Isso aqui vai apagar tudo. Isso é uma característica da replicação. Quando você vai iniciar os clusters de maneira independente e quando você liga a replicação, só o primário é o que vai valer. Que é o que você quer, né? Você quer ter um single point of truth. E que se tivesse CA certificates, que a gente não tem. Então, a gente habilitou, ele está fazendo a coisa dele, né? Dá uma bagunçadinha. E a gente já vê que ele perdeu aquele Vault 2 e agora já replicou, recebeu o Vault 1. Vault 1. E até aqui, se eu quiser criar um segredo, save, ele já replicou aqui também. Então, esse cara aqui.
Porém, vamos dizer que eu quero, então, fazer a história do Mount Filter. Então, é porque ele... Aqui, tá. Mount Filter, então esse daqui vai ser sensível. Esse cara aqui em particular, eu não quero que saia do Brasil. Então, ele aparece aqui. Rapaz, tá. Ele aparece aqui e vai aparecer aqui, porque ele replicou, né? Só que, como a gente não quer, antes de anunciar isso internamente na sua empresa, você vai vir aqui em replicação, secundário, mount filter config, edit config, e aqui eu vou falar, não, eu quero deny, eu quero que esse sensível não seja replicado. Então, eu faço update, ele se mantém aqui, porém a gente vai ver no outro, depois de um refresh, ele não aparece mais. Então, a gente pode até criar um segredo aqui. Não acontece nada aqui, pode até dar um refresh, garantir, não está aqui. Então, é só bem rapidamente para mostrar esse aspecto de Mount Filter, e mais uma vez, tem o link aqui. Tá. Tenho 9 minutos. Na sequência, eu quero falar da separação de responsabilidades. Então, esse aqui acho que é o mais complicadinho do Control Groups. Vamos começar por ele. Então, eu acho que várias pessoas recomendaram, através desse Hash Talks, esse learn.hashcorp.com, tem uma série de tutoriais muito legais. Então, esse Control Groups, como eu falei, a ideia é implementar isso, onde você tem o processador e tem o controller. Aqui é o grupo controller e esse usuário faz parte desse grupo. E o processador, que no exemplo seria o desenvolvedor, quer ter acesso a um segredo, aquele request read a esse segredo. O Vault vai permitir o acesso, mas ele não retorna o segredo, ele retorna o segredo wrapped, ou seja, encriptado, e um wrap accessor, ou seja, uma maneira de referenciar esse segredo encriptado. E aí essa pessoa notifica a Ellen, ou você tem algum método de notificar a Ellen, que tem uma aprovação pendente. E a Ellen pode fazer um API call informando esse wrapping accessor, ou ela pode vir aqui na UI, seria essa opção Control Groups, aqui apareceria, tem uma requisição pendente, então ela pode entrar a referência aqui, ou então vai ter algo pendente aqui, é só apertar um botão e já aprova. E aí o nosso colega, Bob Smith, vai poder, tem que ser notificado que houve essa aprovação e ele vai poder fazer um unwrap desse token. Da mesma maneira, vem aqui no Control Groups e vai ter a opção de fazer um unwrap. Então, para demonstrar que o Vault permite fazer essa definição de hierarquias de aprovação. E aqui tem todos os códigos para fazer, não é tão complicado, mas é algo que levaria, sei lá, uns 30, 40 minutos para sentar e fazer. Mas é uma combinação de estabelecer a ACL policies com essa parâmetro control groups, criar usuário, criar segredo, loga com um, loga com outro, etc. Está bem documentado aqui. O segundo exemplo é de ACL Policies. Então, é só para demonstrar as políticas de acesso do Vault. Esse aqui dá para fazer rapidinho. O HashiCorp tem esse tutorial interativo. E o que é legal aqui é que dá para você ver um exemplo de uma política para administrador, que a gente sabe não é boa prática o administrador ficar alugando com o usuário root, que o root pode fazer qualquer coisa. Então, o ideal é no day one, quando você está configurando o Vault, você cria uma política de administrador, que tem permissões mais abertas, mas não é root. Que root tem uma série de vantagens que não é adequado. Mas, de maneira geral, as ACL policies do Vault tem esse formato, onde que essa policy vai estar estabelecendo permissões e quais são as permissões. Então, aqui é a versão básica, né, de criar, ler, update, delete, etc. E, em termos do patch, o Vault vai suportar esse asterisco, querendo dizer que é out, slash, qualquer coisa depois, quem tiver associado a esse policy vai ter essas permissões. Então, nesse caso, um administrador teria a permissão de fazer qualquer coisa relacionada aos métodos de autenticação do Vault.
E aí, claro, para saber esses paths, você vai na referência do API. E aqui outros exemplos. Seguindo aqui, tem um exemplo de um... Ele cria esse cara aqui, e ele é mais simples. Então, ao invés de ter tudo isso aberto, ele seria só exatamente o que esse usuário precisa. E aqui, além do asterisco, o wildcard, ele adiciona esse outro símbolo, o mais. Eu acho que esse aqui é um splat operator e esse é chamado wildcard operator. Mas o que isso está falando é que ele espera que tenha um algo nesse local entre os dois slash. E normalmente isso é feito para suportar o conceito de namespaces, porque quando eu falei de namespaces no Vault, a maneira como isso é representada no patch seria o nome do namespace aqui. Então, é isso que vai permitir você gerenciar ACL policies por namespaces dessa maneira simplificada. Para esse demo, eu queria apresentar isso e também que você pode executar pela UI. Bom, a gente não consegue ver aqui, mas aqui. Pela UI ou então pelo terminal, ou pela UI, você vem aqui em policies, tem as policies, né? Aqui tem um exemplo da default, você pode digitar e tal. Aí você pode criar uma policy aqui diretamente. Então, isso de policies. E para finalizar, o terceiro exemplo, é o Privacy by Design. É o mais fácil, né? O Encryption as a Service. Também, de maneira semelhante, é nesse Learn da HashiCorp. Então, tem esse tutorial sobre o Transit Secret Engine. Tem até um videozinho, e eu já falei o que é esse diagrama, né? O cliente envia o plaintext, especificando a chave, o Vault retorna o ciphertext. E aqui esse demozinho. Ele criou um Vault por trás das cenas, fez o login. O Vault, quando você inicializa, ele não tem nada habilitado. Então, aqui eu estou habilitando esse Secret Engine. Ou eu poderia fazer pela UI aqui. Enable New Engine. Já fechou, já. Transit. E aí tem algumas opções, se você quiser. Pode criar a chave. Ou seja, vários desses processos podem ser feitos através do terminal, através da UI ou através de API calls. Então, habilitei. Aqui está. E aqui eu criei uma chave. Esse Transit Secret Engine vai suportar uma variedade de algoritmos. Se você não especificar nenhum, ele vai usar AES 256, que é o default. Então, eu criei minha chave. E aqui é um exemplo de como eu vou mandar o plain text. É importante ressaltar que o Vault, como basicamente todas as ferramentas, quando recebe por API requests, a boa prática é você mandar nesse formato base64, porque aí não tem problema de aquela história do ISO, de um white space, alguma coisa assim, que nunca dá certo. Então, esse base64, ele permite harmonizar, padronizar tudo e garante que não vai ter erro. Então, o que isso está fazendo? Eu estou fazendo um post, um write no Vault, nessa chave que eu acabei de criar, e para esse texto, credit card number, utilizando uma funçãozinha de Linux de base64. E aí eu quero que o resultado ele me gere esse ciphertext.text, só para eu ver como que o Vault gera esse ciphertext. Então ele vai ser esse formato. E aí para decriptar é só fazer o reverso. Então eu mandei esse ciphertext como parâmetro, especificando a chave, e coloquei o output nesse plain text. Então ele retorna aqui. Então, é extremamente rápido, mas em 30 minutos é isso que dá para cobrir. E só em conclusão, esse último, vou dar esse slide. Então, toda essa história é relacionada ao LGPD. LGPD é uma realidade e ele só está formalizando o que são boas práticas. E as empresas, independente se vai ter, ou quando vai ter uma equipe do governo realmente batendo na porta, é algo que, para se manter competitivo, é realmente importante. E até os gastos, eventuais gastos em implementar o LGPD, muito provavelmente vão ser menores que o gasto de um incidente de segurança, um ransomware ou alguma coisa.
E é isso. Então, eu vou ficar mais um pouquinho no YouTube para responder perguntas. E agora, I want to call Katie to say some final words to your attendees. Muito bom, hein, Stênio? Mandou bem pra caramba, parabéns pela apresentação. Bom, pessoal, a gente está chegando ao final desse primeiro Hash Talks Brasil e acho que foi bem bacana. Liga ali.